Olha aí o Ciência é Tudo chegando agora na sua tela. Eu sou Priscila Rangel e a nossa missão é viajar pelo universo da ciência e tecnologia no país. E a gente já começa colocando a nossa conexão à prova, porque o destaque do episódio de hoje é a conectividade. E aí, vamos juntos? Estar sempre online virou uma necessidade para boa parte dos brasileiros. 70% da população com 10 anos ou mais tem acesso à internet, segundo dados do IBGE. Seja para produzir conteúdos para as redes sociais, ou fazer compras em lojas virtuais, ou ainda se comunicar à distância, a conectividade acaba deixando o indivíduo mais vulnerável a ataques. A professora Rafisa Varão, da Faculdade de Comunicação da UNB, fala agora com Ciência é Tudo sobre os impactos da conectividade na nossa sociedade. Você conhece algum brasileiro que não está em nenhuma rede social? Difícil, né? O Brasil tem 140 milhões de usuários ativos nas redes, o equivalente a 66% da população. Segundo um estudo produzido pela agência We Are Social, o brasileiro gasta em média 3 horas e 34 minutos por dia se relacionando com outras pessoas por meio do computador, smartphone ou outros dispositivos. Depois da internet, o mundo nunca mais foi igual. A velocidade das informações hoje em dia é bem maior do que anos atrás. E assim nós conseguimos até mesmo nos sentir parte de culturas vindas do outro lado do planeta. Você já ouviu falar do K-pop? Certamente sim. A partir do momento que você tem as grandes navegações, que você vai tendo contato com outras culturas e você vai assimilando aquelas culturas, nós já falamos em globalização. No caso do K-pop, ou fenômenos similares, o que acontece é que nós temos uma maximização do que já vinha acontecendo no século XX, que é o que nós chamamos de cultura de massa. Se você tem um acesso muito fácil pelos meios de comunicação a uma cultura que está do outro lado do mundo, muitas vezes você vai atrás dessa cultura não só por um sentido de conectividade, mas também no sentido de se diferenciar ou dizer assim, esse é um conhecimento que eu tenho e às vezes a maior parte das pessoas não tem. Então, de certa forma, esse conhecimento sobre o outro lado do mundo, ele acaba sendo um tesouro para o usuário, né? Para o usuário de internet. Mas não é tão diferente de você pensar, por exemplo, numa banda como os Beatles, que é uma banda inglesa, mas é uma banda que faz parte da minha cultura, faz parte da cultura do meu pai, e nem eu nem meu pai vimos os Beatles pessoalmente. E além de cultivar nossos tesouros, pelas redes sociais é possível fazer de tudo. Manter contato com os familiares, fazer compras, se divertir com jogos, conhecer pessoas. O valor afetivo que colocamos nessas relações explica um pouco da nossa relação tão próxima. E isso não é só no Brasil não, viu? O uso da tecnologia pelo brasileiro se aproxima muito do uso no exterior. Aquilo que me parece fácil, ou então aquilo que me dá uma recompensa, como no caso das redes sociais. Eu ganho curtidas, eu ganho coraçõezinhos, então aquilo me dá uma recompensa afetiva. Isso acontece no exterior também. Quando falamos de aplicativos, aparece também a oportunidade de fazer negócios. Mas fique atento, porque a tecnologia não traz só benefícios nas nossas conexões do dia a dia. Quando a gente fala de internet, a gente não está falando de um mercadinho na esquina, nós estamos falando de milhões de dólares. É muito comum que as pessoas corram atrás desse nicho. Como a internet também ela te dá ferramentas para que você desenvolva o seu próprio aplicativo, isso se torna mais visível, até porque também nós estamos no meio da febre dos aplicativos. É preciso pensar no nosso papel como cidadãos digitais. Apesar de ser um ambiente virtual, na internet nós precisamos agir com responsabilidade, ainda mais como produtores e disseminadores de informação. Hoje, como as pessoas comuns, elas também produzem conteúdo, elas também têm uma influência na nossa vida cotidiana, que não passa mais por um profissional que precisa responder a um processo, etc. Se ele proceder de forma errada, essas pessoas elas precisam incorporar a responsabilidade. Porque uma vez que você coloca um conteúdo num meio de comunicação, esse conteúdo não atinge mais só o seu amigo,
não atinge mais só o seu colega do lado. Esse conteúdo vai atingir, às vezes, centenas de indivíduos. E você, como cidadão, você precisa ter uma responsabilidade sobre aquilo que você publica. Na década de 90, eles eram vistos com desconfiança e comparados a tijolos. Passados 30 anos, eles são considerados indispensáveis e trazem a mais refinada tecnologia para a palma da nossa mão. Com vocês, um pouco da história dos aparelhos celulares. Os celulares, hoje também chamados de smartphones, são praticamente computadores que cabem na nossa mão. Mas nem sempre foi assim. Se liga aí nessa linha do tempo. Em 1888, o físico alemão Heinrich Hertz foi o primeiro a transmitir códigos sonoros pelo ar. Isso possibilitou o desenvolvimento dos radiotransmissores. Em 1940, foi criado um sistema de comunicação à distância, com uma tecnologia que conseguia impedir interceptações do sinal. 7 anos depois, esse sistema foi usado para desenvolver uma rede telefônica interligada por várias antenas, chamadas de células. É daí que vem o nome celular. Em 1956, todas as tecnologias anteriores finalmente foram reunidas e então foi criado o Ericsson MTA, Mobile Telephone A. Com certeza, uma evolução. Só tem um detalhe. O aparelho só era móvel com a ajuda de um carro, porque pesava mais de 40 quilos. O celular ficou realmente portátil em 1973, mas ainda assim não era dos objetos mais leves. O Motorola Dynatec 8000X media 25 centímetros e pesava 794 gramas. Isso mesmo, quase 1 quilo. E a bateria durava apenas 20 minutos. Com o início da venda desse aparelho, a década de 1980 ficou marcada como a primeira geração de celulares. A segunda geração, conhecida como o início da era digital, foi desenvolvida no final dos anos 1980 e início dos anos 1990. Aí, os aparelhos diminuíram de tamanho e ganharam o flip, aquele clássico celular que abre e fecha. Esta também é a geração dos chips, o chamado GSM. A terceira geração, no final dos anos 1990, possibilitou o acesso à internet. E o 4G acelerou nossa forma de se conectar. Hoje é possível falar com pessoas do outro lado do planeta, enviar e receber áudios, utilizar assistentes pessoais virtuais e fazer transmissões em vídeo. Fazer as tradicionais ligações telefônicas se tornou um mero detalhe entre tantas possibilidades. Que os nossos dados estão sendo coletados na internet enquanto navegamos, isso nós já sabemos bem, né? Mas é possível ter privacidade na rede? E os mecanismos de proteção? A Lei Geral de Proteção de Dados entra em vigor em agosto de 2020 e você acompanha agora uma entrevista exclusiva com Miriam Wimmer, que é diretora de Serviços de Telecomunicações do MCTIC. Seja bem-vinda ao Ciência é Tudo, Miriam. Obrigada pela sua presença. Muito obrigada, Priscila. É um grande prazer participar desse programa. Prazer é nosso. Miriam, é urgente a necessidade de proteger nossos dados pessoais? Priscila, esse é um tema que tem ganhado cada vez mais importância, em decorrência também do fato de que cada vez mais as pessoas estão na internet, né? A gente está vivenciando uma transformação digital por meio da qual todas as interações humanas, todos os produtos que antigamente eram físicos, né? CDs, livros, videocassetes, fala, voz, diálogos, né? Se transformam em bits e bytes e isso enseja todo um universo novo de uma economia movida a dados, né? Então, quando a gente pensa no dado pessoal como insumo para atividades econômicas em grande escala e também para atividades do próprio governo, é que a gente percebe que é preciso que haja também um ambiente jurídico que dê segurança quanto às possibilidades Sim. de uso legítimo desses dados, porque, veja, eles serão utilizados, Sim. né? E esse cenário todo, ele acaba deixando todo mundo meio inseguro, né? Que mecanismos a gente tem para proteger nossos dados? A introdução da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que foi aprovada em agosto de 2018,
ela é um primeiro passo nessa direção. E o que a Lei Geral de Proteção de Dados vem trazer é uma série de direitos para o titular dos dados, para o indivíduo, poder, de certo modo, reequilibrar esse desequilíbrio que existe, né, entre os detentores de grandes volumes de dados e o próprio titular, né? Sim. Dentre esses direitos, né, o direito de acesso a dados, né, quais dados você tem a meu respeito? O direito de cancelamento de dados. Olha, nossa relação comercial terminou, eu comprei um produto no seu site, não quero mais, por favor, apaga, né? E qual é a diferença, Miriam, entre proteção de dados e segurança da informação? Com proteção de dados pessoais, estamos preocupados não apenas com vazamentos de dados, que, claro, né, afetam muito nossa privacidade, nossa intimidade, mas também em proteger os dados que não são dados sigilosos, né? Dados corriqueiros, dados que eu coloco numa rede social, por exemplo, no LinkedIn, no Facebook, né? Dados que são coletados a meu respeito sem que eu saiba. Quando eu entro num prédio, eu dou minha digital, né, para me cadastrar. Câmaras de vigilância, né, dados que eu forneço ao governo federal. Isso é uma discussão da década de 80 que vem influenciar profundamente todas as gerações posteriores de leis de proteção de dados pessoais, a partir dessa ideia de que não é só proteger o dado contra acesso indevidos, mas que mesmo o dado que está público, né, é um dado protegido. Eu vou te dar um exemplo que eu acho que é muito ilustrativo, né? A gente fala hoje em dia muito em técnicas de reconhecimento facial, né? Foi amplamente noticiado, um carnaval. Câmeras que reconhecem nossa fisionomia, que são capazes de nos identificar. O nosso rosto permite nos identificar univocamente. Ninguém poderia dizer que o rosto é um dado secreto ou sigiloso, né? Sim. Mas uma identificação errônea, um uso indevido, né, de um rosto de uma pessoa que foi identificada por uma tecnologia dessas é algo que pode profundamente afetar sua esfera de direitos, né? Então, por isso que são temas que têm uma interseção muito forte, mas que não se confundem, né? É importante a gente entender essa diferença, né? E esse assunto, ele gera muita curiosidade. A gente vai continuar nosso papo, só que agora a gente precisa fazer um pequeno intervalo e o Ciência é Tudo volta já já. E o Ciência é Tudo está de volta. A gente continua o nosso bate-papo com Miriam Wimmer, que é diretora de Serviços de Telecomunicações do MCTIC. Miriam, o nosso Marco Civil, ele está em vigor desde 2014, também trata de privacidade, dados pessoais, né? O Marco Civil da Internet, quando foi concebido, ele foi imaginado como uma espécie de constituição da internet, né? Um documento básico que estabeleceria princípios, regras, direitos e deveres para os diferentes atores na internet. Então, desde empresas de telecomunicações, provedores de aplicações, como sites, né, redes sociais, plataformas, e o próprio usuário. Ela deve dar mais casos, né, do que já está acontecendo, assim, na realidade, né? Exato. Então, o Marco Civil é uma norma que se aplica ao ambiente da internet e a LGPD se aplica do setor de saúde ao setor de transportes, ao ambiente educacional, às grandes empresas, ao mundo da internet, enfim, se aplica a todas essas searas públicas e privadas. E é uma norma muito mais complexa, mais madura em termos de proteção de dados pessoais, porque um dos seus elementos-chave é que ela traz uma pluralidade de bases jurídicas para justificar o tratamento de dados pessoais. Então, para deixar bem claro, o Marco Civil dizia, para alguém tratar dado pessoal de outra pessoa, tem que haver consentimento. A LGPD vem e diz, tem pelo menos 10 hipóteses legais por meio das quais, com base nas quais um controlador pode legitimamente tratar dados pessoais de um indivíduo. Então, além do consentimento, que é uma base legal, existem 9 outras bases, que vão, por exemplo, para a execução de políticas públicas, para a proteção do crédito, proteção da saúde, execução de um contrato. Então, é uma lei muito mais extensa, que se conecta com o Marco Civil, porque, de fato, né, o ambiente digital é um ambiente em que, talvez de maneira mais intensa, se tratem dados pessoais atualmente. E Miriam, você teria dicas, assim, que cuidados a gente pode ter no dia a dia para ajudar nessa proteção dos nossos dados pessoais? Então, eu acho que um primeiro ponto tem a ver com a tomada de consciência, né, acerca de quantos dados são coletados a nosso respeito e talvez uma reflexão sobre a necessidade ou não dessa coleta. Muitos de nós que usamos smartphones nunca nos demos ao trabalho de olhar lá as configurações de privacidade e de identificar quais dados determinado aplicativo pode ou não acessar. Então, por exemplo, é claro que se eu uso um aplicativo de mapas que vai me orientar um caminho no trânsito, ele precisa saber minha geolocalização. Outra conduta muito simples, né, na hora de preencher cadastros, né? Muitas vezes a gente se cadastra, se inscreve,
ou enfim, determinadas informações são colocadas como requisito para acessar certa funcionalidade. Uma reflexão, será que é mesmo razoável que eu forneça esse nível de informações a meu respeito para acessar aquela funcionalidade que de repente nem é tão relevante assim, né? Então eu diria que um primeiro passo tem a ver com a nossa conscientização e fazer uso das muitas ferramentas tecnológicas que já existem hoje, né? Aí sobre um outro aspecto, que é a questão da segurança. Cuidado com as senhas, né? Não usar senhas 1, 2, 3, 4, 5. Quem tem dispositivos conectados em casa, como câmeras, por exemplo, de segurança ou assistentes pessoais, troca a senha, não deixa aquele padrão configurado de fábrica, né? Então existem muitas medidas que se poderia até chamar de higiene digital, né? De ser zeloso com relação aos rastros e as vulnerabilidades que a gente deixa pelo caminho, que cabe a cada indivíduo adotar, porque afinal de contas a proteção de dados pessoais e a segurança é uma responsabilidade compartilhada. Sim, também é uma responsabilidade nossa, né? Uhum. Miriam, muito obrigada pela entrevista, foi muito esclarecedora. Bom. E a gente te espera aqui numa próxima oportunidade. Obrigada, fico à disposição. Produzir conhecimento e riquezas para o Brasil, além de contribuir para a qualidade de vida do povo brasileiro. Essa é a missão do MCTIC, Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Confere aí! Em 2020, o Brasil completa 35 anos com um ministério que trabalha exclusivamente para estimular políticas públicas de ciência e de tecnologia. Um ministério que pensa a inovação e há pouco tempo também trabalha com as políticas de comunicações. Criado em 1985, o Ministério da Ciência e Tecnologia nasceu atendendo a uma antiga pressão da comunidade científica e tecnológica nacional, principalmente por meio da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC. A ideia era aproximar o trabalho dos cientistas com a sociedade em geral. O Ministério priorizou em seu início áreas como biotecnologia e a química aprofundada, além de aumentar o número de bolsas de estudos a pesquisadores. Um avanço importante também veio das cooperações internacionais. Foi graças ao Ministério que o Brasil firmou um acordo com a China para o programa de lançamentos de satélites e com os Estados Unidos para levar cientistas brasileiros para o Centro de Aceleração Linear de Stanford, um dos maiores laboratórios de física do mundo. Na década de 1990, o Brasil criou seu Laboratório Nacional de Luz Sincrotron e construiu o primeiro acelerador de partículas do Hemisfério Sul. Anos mais tarde, o Brasil dá início ao projeto Sirius, o maior investimento brasileiro já feito em ciência e tecnologia, num custo total de 1,8 bilhão de reais. O objetivo do Sirius é irradiar um feixe de luz especial chamado de luz sincrotron sobre matérias e moléculas diversas. É uma espécie de microscópio gigante que irradia uma luz que não é encontrada na natureza e que permite perceber acontecimentos em escala subatômica. Para desenvolver suas atividades, o Ministério ainda conta com unidades de pesquisa, entidades parceiras e organizações sociais. O MCTIC também é responsável pela definição da Política Nacional de Ciência e Tecnologia e preside o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. No total, estão vinculadas ao Ministério 33 instituições que desenvolvem pesquisa nas mais diversas áreas do conhecimento. O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações completa 35 anos em março de 2020. E a sociedade brasileira pode se orgulhar de ter há mais de 3 décadas conquistado o direito de ter políticas públicas antenadas com o que existe de mais moderno e inteligente em todo o mundo. Os estímulos recebidos pelo cérebro ao interagir com jogos eletrônicos ou redes sociais, por exemplo, liberam dopamina, o neurotransmissor do prazer. Os sistemas de recompensa do cérebro são ativados nessas situações e para alguns fica bem complicado deixar de jogar, parar de jogar ou colocar o celular de lado. É a velha conhecida dificuldade de ficar offline.
qualquer lugar do mundo hoje a gente sabe imediatamente, né? E quando alguém me pergunta se eu acho que é possível viver offline, é muito legal. Eu, por exemplo, que sou digital influencer, bom dia. Eu durmo e acordo pensando em conteúdo. Eles têm um comportamento, não é que não são digitalizados, porque às vezes quando a gente pensa, essas pessoas são ermitões, não gostam de ter amigos, não gostam de conversar. E não, elas dizem, não, eu quero estar com as pessoas, eu quero conversar olho no olho, eu quero encontrar ao vivo com elas, eu quero cuidar da minha vida, minha alegria pública não é igual à minha alegria privada. Na pesquisa a gente criou esse conceito, né, de repertório narcisístico. O que seria isso? Seria essa ideia que para tu estares ali na rede social, tu precisa manipular a tua autoimagem. E manipular a tua autoimagem quer dizer transformar a tua vida em conteúdo, os lugares que tu vai, né, o que tu vive, e que isso, além de dar muito trabalho, essa produção, ela pode gerar muita frustração. Na China, onde eles se orgulham de ter uma das internets mais rápidas do mundo, já existem mais de 150 hospitais voltados exclusivamente ao tratamento das dependências tecnológicas. Lá já é considerado um problema de saúde pública. Eu fiquei offline por exatamente um ano, de 2 de dezembro de 2015 a 2 de dezembro de 2016. Foi um projeto artístico que eu desenvolvi e foi uma provocação mesmo. Eu fiquei para entender quais seriam os impactos, e sendo uma pessoa de uma geração que nasceu desconectada, mas que vive imerso num ambiente hiperconectado, privilegiadamente também, porque tem muita gente ainda, principalmente no Brasil, que não tem esse acesso à internet. Eu me senti, no início, assim, muito carente, muito desaparecia, assim, ninguém mais me procura, ou como é que se dão essas relações, sabe? Foi bem esquisito, foi bem difícil, eu diria. Quando eu reconectei em dezembro, aí eu religuei o meu smartphone e eu estava muito ansiosa para ver o que eu tinha perdido no WhatsApp. Eu achava que eu tinha perdido uma grande coisa. Eu tinha essa sensação, assim, tipo, qual vai ser a grande declaração que vai estar no meu smartphone, sabe? Tipo, no meu WhatsApp. Eu achava que eu ia ter uma grande surpresa linda, genial, de algo que eu tivesse perdido. E aí, quando eu liguei, eu não tinha perdido nada. O importante é que você faça coisas que te deem mais prazer por mais tempo, assim, você sinta que não está deixando de fazer coisas importantes ou de passar tempo com pessoas importantes para ficar com o celular. Eu acho que esse é o mais importante. Já parou para pensar que até a observação dos astros fora da atmosfera da Terra influencia no seu cotidiano? Pois foram os estudos astronômicos que contribuíram para o surgimento da tecnologia das selfies, hoje tão comum nos celulares. Esse é o destaque do Ciência e Astronomia, que você acompanha agora. Quem não gosta de fazer selfie? Virou moda registrar o momento, principalmente em lugares inusitados. Mas e uma do espaço? Já pensou em fazer uma selfie de fora do planeta? Tá achando que é impossível? Nada disso. Em 26 de janeiro, a astronauta norte-americana Jessica Meyer fez um registro histórico. São 2 fotos. Uma é a imagem dela refletida em um painel solar da Agência Espacial Internacional. De quebra, a Terra ao fundo. Na outra, a cientista da NASA deu o clique no seu próprio sorriso com uma câmera Nikon D5. Hashtag viralizou. Mas você sabia que a tecnologia que permite hoje que você faça a selfie do seu próprio celular surgiu a partir de estudos usados pela astronomia? Sensores de captação de imagens, também conhecidos como CCD, foram criados nos anos de 1970 e logo foram utilizados para estudar o universo. É a mesma tecnologia que hoje é empregada em celulares, câmeras digitais e webcams. A invenção do CCD rendeu um Nobel aos físicos Willard Boyle e George Smith em 2009. E
tem outros achados da astronomia que facilitam o nosso dia a dia e nos deixam ainda mais conectados. Hoje, os serviços de transporte por aplicativo e táxis, por exemplo, utilizam um sistema de posicionamento global, ou GPS, para achar a rota mais curta ou com melhor tráfego. O GPS, muito usado em meios de transporte, pode ser usado no seu smartphone. Esse sistema de navegação utiliza satélites com relógios atômicos viajando em altas velocidades na órbita do nosso planeta para achar com precisão qualquer localização na Terra. E não para por aí. O telefone celular, o Wi-Fi, softwares de computadores são tecnologias aprimoradas pela astronomia. Viu? A astronomia está mais perto da gente do que se imagina. Ciência é astronomia. E por hoje o programa fica por aqui, mas semana que vem a gente se encontra de novo para dar continuidade a essa jornada do conhecimento. Eu sou Priscila Rangel e te desejo uma ótima semana. Tchauzinho!